Graça e a paz, amadas. Vim aqui, para deixar mais uma palavra do Senhor, de esperança, de confiança, de fé, E você continuar a acreditar nos seus sonhos, porque Deus realiza o impossível. Nós fazemos o possível, mas Deus realiza o impossível, Como eu falei nos outros vídeos, que ia falar sobre 3 sonhos que para mim era impossível. O primeiro foi ter minha filha, que eu já falei, vocês assistam o vídeo lá, E agora eu vou falar sobre o sonho que eu tanto não tanto esperava, mas eu desejava, mas não foi uma coisa que eu desejei como a restauração do meu lar e da minha filha, mas o Senhor, Ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, E foi a casa própria, Mas eu já tinha um apartamento, mas o Senhor disse que ia me dar muito mais, porque assim, eu pedia uma casinha, e o Senhor me deu muito mais do que uma casinha. Mas isso foi um processo, Não acontece da noite para o dia, mas o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Aí aqui Deuteronômio 28 diz assim: as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Glória a Deus por isso, Então, quando somos obedientes à palavra dele, andarmos nos seus preceitos, nos seus caminhos, e não só ler, mas guardar no nosso coração e colocar em prática no nosso dia a dia, Então, sobre a minha casa, antes de eu chegar aqui é essa casa. Essa foi a casa que o Senhor me deu, além daquilo que eu pensava e imaginava. Porque primeiro, quando eu casei, eu morava em aluguel, e venceu o aluguel e eu não pude mais pagar aluguel. E ali eu disse: Senhor, e agora? Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Senhor vai me direcionar e vai me conduzir, para o lugar certo, aonde o Senhor quer que eu esteja. Então, foi na época que eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje ele tem 30 anos, David. E na época eu estava grávida e quando eu descansei, eu não tinha mais onde ficar no apartamento, Que eu morava na alugada, em Marcos Freire. Aí quando ele nasceu em 91, aí eu fui para casa da minha mãe, passei o resguardo, fiquei 2 meses lá, mas depois as coisas começaram a complicar, que não é fácil a gente voltar com o filho, Aí a minha sogra pediu para a gente ir para lá. Aí a gente foi, mas não foi fácil, irmãos. A gente dormia no chão, eu e meu marido, e o berço do meu filho ficava na sala, mas a gente sempre confiando que Deus ia mudar aquela situação. E Célio desempregou-se, ficou desempregado. E foi quando ele montou uma barraquinha de verdura. E ali a gente foi sobrevivendo, mas não desanimados, Sempre glorificando, buscando a Deus. Ele ia para ciclo de oração, eu orando com minha sogra. E a gente sempre acordava de 5 da manhã, eu e minha sogra, a gente orava, se prostrava no chão, pedindo ao Senhor uma solução. A gente não pedia casa, não pedia nada, a gente só pedia ao Senhor uma solução e acreditávamos que Deus ia fazer o impossível. Porque o possível ela fez, que era nos acolher, Deixar a gente na casa dela. Então, quando foi um certo dia de manhã, a gente terminou a oração, aí chega meu cunhado, Paulo, que realmente foi ungido por Deus, foi enviado por Deus, e ele chegou e disse: abra a mão, aí botou a chave na minha mão e disse: está aqui sua casa. E a gente glorificou, a gente exaltou o nome do Senhor, porque Ele ouve as nossas orações. Nada que você tenha orado é em vão, porque o Senhor, Ele escuta cada oração, cada pedido seu. Eu sei que há um tempo de espera, há um tempo de Deus na nossa vida, porque Ele também nos prova para saber onde está o nosso coração. E uma das nossas orações, eu sempre digo ao Senhor, eu quero, nem que seja um quadrado, Senhor, um quartinho para eu morar com meu filho e meu marido. E ali, Célio disse: nego, eu tenho um trocadinho ainda que foi do quartel, que ele era do quartel. Vamos olhar ali, eu vi uma garagem ali. E a garagem, irmãos, ficava numa barreira. E lá embaixo da barreira era um lixão. E eu disse: tá ótimo.
que aqui é onde a gente vai começar, né? Porque muitos querem começar do alto, mas nós temos que começar de baixo. Nós não temos que nos confiar se temos um pai em condições, ou uma mãe, ou um irmão que pode nos ajudar. A gente tem que confiar no Deus, que é todo poderoso, é o Deus dono do ouro e da prata. Por que eu digo isso, irmão? Porque na época meus pais viviam muito bem, né? Eu morava no R6, meu pai tinha padaria no R6, depois eles venderam lá e compraram padaria em Barra de Jangada, e eles cresceram, prosperaram, mas o Senhor dizia sempre a mim: peça a mim, clame a mim, como diz Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciareis coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. Então, me conformei não, né? Eu disse: Senhor, aqui está ótimo para a gente começar. Sei que daqui vai ser mais adiante. E ali a gente, quando ia fechar o negócio, foi quando aconteceu, né? De a gente ganhar o apartamento em Marcos Freire. Fomos para lá. Eu nem quis lavar, nem pintar. A gente ficou tão eufórica, alegre. A gente se mudou, né? E a gente levou David. Foi uma benção. A gente morou 18 anos lá. Mas o Senhor renovou e usou uma irmã que hoje ela não vive mais entre nós. Ela já partiu, foi para a glória. Mas ela viu. O que Deus usou ela viu e contemplou que ela chegou aqui, já nessa casa aqui, e a gente relembrou que Deus tinha usado ela. E ela chegou lá no apartamento, me chamou lá fora, me carregou assim nas mãos, olhou assim a parte, né, da área de fora do apartamento. O apartamento Marcos Freire, quem conhece sabe que é pequeno, que é uma sala, um banheiro, 2 quartos, pequeno, que se botar um guarda-roupa grande de 8 portas, 6 portas, a cama fica apertada. E ela disse: tá vendo esse espaço, essa quantidade de limites, o Senhor vai te dar em dobro e muito mais. É só você continuar nessa sua força e Deus vai fazer, né? Então foi quando eu passei pelo processo, depois de muitos anos, depois de 18 anos, a gente já morando lá. Aí eu passei um processo no casamento, que eu vou contar essa última parte da restauração do meu lar, né? E o Senhor me fez promessas também. Então, quando eu pensei que eu ia sair dali derrotada, destruída, sem marido, sem nada, né? Mas o Senhor disse: eu vou te dar essas promessas quando eu cumprir essa outra. E ali o Senhor foi trabalhando na vida de Célio. E o Senhor foi fazendo a obra, que no próximo vídeo eu vou contar como foi que eu e ele vai participar desse vídeo, né? Para ele contar o que Deus fez na vida dele, no tempo que ele ficou fora, e quando Deus trouxe ele. Então, quando o Senhor fez a obra, aí o Senhor disse: pronto, agora é a hora de você sair daqui, vai sair de cabeça erguida, para que todos aqueles que estão ao teu redor, que pensou que tu estava destruída, que tu não tinha um pai, um Deus, vou mostrar a eles que eu sou Deus. E através do teu testemunho, muitos vão crer e vão acreditar que existe um Deus do impossível, né? Então, ali eu fui. Aí o Senhor me quietou para eu vir aqui em Barra de Jangada. Meu pai já morava aqui. E eu comecei a andar, a caminhar, né? Já tinha carro. Aí eu vi esse terreno, que hoje é essa casa aqui, mas era um terreno baldio. Só tinha mato e lixo. Era um buraco o terreno. Tinha que aterrar. Mas aquilo falou no meu coração: isso é aqui que tu vai morar com tua família. Porque quando a gente tem um sonho, irmãos, que esse sonho não é só para me beneficiar, o sonho está no coração de Deus. Mas quando você sonha que aquilo é só para o seu bem prazer, só para você se beneficiar, não está no coração de Deus. Está no coração de Deus aquilo que a gente pode abençoar também aqueles que estão do nosso lado. E quando eu vi esse terreno do Senhor aqui, vai ser para onde eu vou acampar a minha casa, a casa com meus filhos, a casa para meus futuros netos. Eu nem sonhava em ser avó. Meus filhos, um tinha 15 anos na época, o outro tinha 19, né, quando a gente veio para cá. Então, aqui era só uma casinha pequenininha, com 2 quartos, uma sala e muita muriçoca. A gente sempre brincava, né? Eu, David, Tiago e Célia, a gente dizia que a gente tá no circo, porque todos os quartos, até a sala, tinha que ter mosquiteiro. E se a gente falasse, a gente engolia muriçoca, porque era muito mato dentro do terreno e só uma casinha pequenininha. Mas ali a gente veio, né? E eu vim pela fé. Quando o Senhor fala algo, irmão, confie. Não é coisa da sua cabeça nem da sua imaginação. Quando Deus fala,
Vá, porque eu estou no negócio, porque Deus está no negócio. E foi assim. Eu estava lá em Marcos Freire, trabalhando na obra, era já diaconisa da igreja, eu e meu marido já há 10 anos. Mas o Senhor disse, vá e dê um passeio lá em Barra de Jangada. Eu fui, tudo. Aí quando eu vi esse terreno, aí eu disse, Senhor, vai ser aqui. Aí eu liguei para a mulher, aí ela disse, 50 mil. Eu disse, amém. E eu não tinha um centavo. Mas eu já tinha um salão, né? E já tinha... Lá em Marcos Freire já tinha um salão, tudo. Aí o Senhor disse, primeiro você vai morar lá, alugado. Aí eu aluguei um apartamento e foi assim, viu? Quando meu marido foi trabalhar, aquela voz disse assim, vá alugar apartamento. Aí eu fui. Aluguei o apartamento sem ele saber. Quando ele chegou, as coisas já estavam tudo dentro do caminhão. Disse, a gente vai se mudar. Ele, não, a gente vai se mudar não. Eu sou doido de sair do meu próprio aqui em Marcos Freire e vou morar alugado. Eu disse, mas já está tudo tranquilo, não se aperreie, que você não vai ter despesa com aluguel. Você só vai continuar dando o que você dá. A feira não sustentar. E ali eu aluguei o apartamento em Marcos Freire e aluguei aqui em Barra de Jangada, próximo da padaria do meu pai, e a gente morou um ano. E dentro desse um ano o Senhor fez o trabalho de eu comprar isso aqui, que a mulher comprou 50 mil, e ali eu vendi o apartamento de Marcos Freire, juntei um dinheiro, que eu já tinha um salão, já tinha conveniência aqui em Barra de Jangada, e ali a gente deu entrada de 25 mil e 25 mil fiado. Então, depois de, faltando as 5 parcelas para acabar, 5 mil reais, aí foi quando Deus guardou meus pais, né? Primeiro guardou meu pai, depois por 23 dias guardou minha mãe. E foi quando o Senhor me deu a herança, né? Através disso, que eles faleceram, a gente recebeu uma herança. E foi quando a gente concluiu toda a casa, reformou. E ali eu botei um desejo no meu coração de botar a piscina, mas eu disse que eu ia consagrar a Ele e para Ele tanto a minha casa como a piscina. E foi isso que a gente fez. Quando a gente construiu a piscina, a gente procurou pastores, procurou igreja para fazer batismo, para consagrar o Senhor. E já aconteceu 20 batismos lá na nossa casa. E está disponível para qualquer igreja que quiser fazer um batismo, porque essa casa é do Senhor Jesus. E como eu sonhei, não só para mim, para os meus filhos, hoje mora David, meu filho mais velho, embaixo, né? Que ele morava no berço, no chão, lá na sala da casa da avó, na época bebê, e hoje ele tem a casa dele aqui. Mora meu irmão, que hoje eu tomo conta dele, porque ele é especial, meus pais faleceram, eu tomei conta dele, ele tem 60 anos hoje. E tem mais uma casa em cima, que é a que eu moro, né? E fica futuramente para o meu filho mais novo, ou a minha filha mais nova, né? Mas o Senhor tem outros planos para mim, e essa casa aqui é do Senhor Jesus, é das minhas netas. Mesmo que eu partir, meu marido partir, meus filhos partir, mas vai ficar para minhas netas, minhas bisnetas, e assim sucessivamente, né? Vai passar de herdeiro para herdeiro. E nunca a gente deve vender, porque quando a gente bota diante do Senhor, Ele diz que a gente tem que ser, se ensina ou não, a palavra do Senhor, né? E Ele vai continuar essa geração, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então é isso, amadas. Não desista dos seus sonhos. Não pare de acreditar nos seus sonhos. Não foi dinheiro, não foi homem que me ajudou, mas foi o Senhor, né, que me deu o apartamento. Não foi Paulo, mas Deus usou ele. E é assim que Deus faz. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Ele toca e move montanhas, né? E eu estou lembrando agora que eu tinha um terreno lá em Marcos Freire, antes de eu vir fazer essa mudança, e a gente tinha comprado um terreno lá e era o dobro daqui, né, do apartamento que a gente tinha lá. E a gente sonhava em fazer embaixo, né, umas lojas para alugar, em cima da minha casa, mas passou uma fase de um irmão meu que estava com problema no casamento, tinha perdido tudo, tinha falido, e o Senhor falou no meu coração para eu abençoar ele com esse terreno. E eu disse, Senhor, se não é da minha cabeça, é o Senhor que está falando, confirma no coração do meu marido. E quando ele chegou, ele disse, nega, sentido de Deus, de a gente abençoar Ronaldo com esse terreno, para ele sustentar a família dele e restaurar o lar dele. E assim o Senhor fez, né? Restaurou e deu a ele esse terreno. E ali, eu disse a ele, se ele não honrar, se ele não saber usufruir, é ele Deus. Agora, a nossa parte como cristão, a gente fez, a gente ouviu a palavra do Senhor. E nisso, quando eu fui morar em Barra de Jangada alugada, aí Deus usou um homem lá na padaria. Nessa época eu fui ajudar meu pai, uns dias, uns meses lá, trabalhei lá. E o homem chegou junto de mim e disse assim, tu pensa que tu perdeste? Foi. Tu não perdeste não, aquele terreno que tu desse, vou eu te dar um maior.
para tu saber que eu sou Deus, tu plantasse no reino do Espírito e eu vou te devolver, porque a tua recompensa não vem de homens, vem de Deus. Né? Porque muitos criticaram e falaram, até da minha família, que eu não deveria ter feito isso, ter dado um bem meu a um irmão, que eu não ia ser recompensada, mas eu sempre dizia, a minha recompensa não vem de homens, mas vem do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra, e tudo é dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. E ali o Senhor fez, né? Como está aqui hoje, ó. A nossa casa enorme, com as 2 piscinas, casa lá em cima, casa embaixo. Aqui é um quarto suíte que meu marido fez, a academia dele, né? Aqui em cima, que tem uma escada também, é o primeiro andar do meu irmão. Lá tem outra escada, é a minha casa. Então, tudo aquilo que eu sonhei, determinei e botei diante do Senhor, Ele fez. E Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente. E lá em Lucas 18, 17, diz assim, fala sobre a passagem de Jesus e as crianças. E o Senhor sempre vem dito a mim que a gente tem que ter um coração puro, humilde e aquebrantado diante do reino dele, porque ele diz que se portanto, aí ele diz assim, Lucas 18, vou ler a partir do 15, que aqui o Senhor compara as crianças. Ele falou das crianças, mas ele falou de como a gente recebeu o reino do Senhor, o reino de Deus, né? Aí ele diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então o Senhor, muitos queriam questionar, porque as crianças realmente elas fazem zoada, barulho, eu acho que com certeza os discípulos estavam pensando que estava incomodando a Jesus. Mas não incomoda a Jesus e as crianças. Mesmo que seus filhos estão ali correndo, né? Gritando na igreja ou no momento que você está em oração, que eu passei uma fase assim, desde quando eu tinha 4 anos, eu estava estudando discipulado, para me batizar nas águas na igreja do pastor Eduardo. E ali teve uma irmã que, meu filho era muito desesperado, muito elétrico, porque ele tinha muita energia, dinâmico, né? A gente não pode dizer palavras de maldição na vida dos nossos filhos, mas ele me aperreava muito mesmo. Mas assim, eu nunca deixei de ir para a igreja porque ele era assim, né? Desesperado. Ele entrava embaixo das cadeiras, embaixo dos bancos. E teve uma irmã que chegou e disse, irmã, pega uma corrente, amarra nos pés dele. Eu disse, não, irmã, ele não é cachorro, ele é um servo do Senhor. Aí foi quando eu citei esse versículo. Hoje ela não vive mais entre nós, ela já partiu. E ali ela calou-se, porque eu usei a palavra do Senhor. Então o Senhor quis dizer a mim e a ela, que se a gente não receber o reino do Senhor com o coração humilde, contrito, né, a gente não vai herdar o reino dos céus. Porque a gente tem que ser como uma criança. E como é que uma criança é? É uma criança que tem um coração puro, que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento. Então, quando agimos dessa forma, o Senhor, Ele diz que não resiste a um coração contrito, a um coração aquebrantado, a um coração humilde. E Ele realiza, mesmo que muitas vezes o nosso sonho não está de acordo ou em harmonia com o Senhor, mas quando somos um servo obediente à palavra dele, que ele diz lá em Deuteronômio, as bênçãos correrão e nos alcançarão, porque nós honramos a palavra dele. E ele diz que não pode se negar a sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. Então, ele realiza o impossível nas nossas vidas, né? Então, portanto, devemos ser como criança, para que Cristo venha habitar em nós. E tudo o que ele exige é um coração puro e humilde, que confie no seu Pai. Esta é uma das virtudes que mais agrada a Deus. É um coração contrito e humilde e confiante. Você tem que confiar e saber que Deus, Ele que muda. Como diz lá em Daniel, Ele que muda o tempo e as estações. É Ele que determina o tempo certo, a hora certa da minha e da tua vitória. Do meu sonho e do teu sonho ser realizado. É só a gente não permitir de se esmorecer, né? E
o Senhor diz aqui: os filhos de Deus, filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém? Então, que sejamos justos com nossos irmãos, com nossos amigos, até com os nossos inimigos, porque o Senhor diz que se está te perseguindo, ore por quem vos persegue. Se está te afrontando, abençoe. Se está te amaldiçoando, abençoe. Porque a partir do momento que abençoamos, que oramos pelos nossos inimigos, o Senhor nos retribui em dobro. Foi assim na vida de Jó, né? Jó estava ali, ele sabia que ele não tinha pecado, que ele não estava em coisas erradas diante do Senhor, mas o Senhor queria mostrar tanto para ele que, além mais daquilo que ele praticava, tem mais experiência com Deus, que no final, no 42, Jó disse: bem sei, Senhor, que ele te conhecia só apenas de falar, mas agora eu te conheço de perto, ele quis dizer, de experiência, de tudo que ele passou, que ele vivenciou, de tudo que ele perdeu, né? E ali os próprios amigos de Jó acusando, tentando dizer: vai, confessa teus pecados, será que tu não pecou? E muitas vezes nós somos apontados quando passamos por dificuldade ou passamos por uma provação. Muitas vezes nós plantamos, mas muitas vezes nós não plantamos, mas é o Senhor nos provando, porque Deus não tenta homem, Deus não tenta o servo dele, mas Deus nos prova para sermos aprovados. E ali ele confiou, disse: Senhor, bem sei que pensamento tem de vós, né? Não de mal, mas de bem. E ele já perdeu filho, perdeu casa, perdeu amigos, mas ele não perdeu a confiança no Deus que ele serve. Então é assim que Deus tem dito a mim, e eu reforço aqui dizendo a vocês que estão ouvindo esse vídeo: não perca a confiança no seu Pai Celestial. Não deixe de honrar os mandamentos do Senhor teu Deus. Continue na sua caminhada, continue sonhando. Mesmo que muito alguém diga que tu não vai conseguir, que esse sonho é impossível, graças a Deus, de aí você diz: para mim realmente é impossível, mas eu sirvo a um Deus, de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E que Deus abençoe, e que você escute esse louvor, né? Que cada dia temos que ser como uma criança diante da presença do Senhor. Amém?